Fala, família Leonardo, aqui passando logo pela manhã desta segunda-feira e é claro que nesse vídeo do dia 29/9 de 2025 nós vamos falar muito sobre a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque vamos combinar, não foi perfeita, mas está longe de ter sido ruim essa rodada para o Vasco da Gama, que terminou ali quase na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco termina em 11º, foi ultrapassado pelo Grêmio, mas só que, para pensar comigo, o Cruzeiro venceu o Palmeiras, perdeu para o Vasco. O Bahia venceu o Palmeiras agora, perdeu para o Vasco. E aí, será que... se a gente for seguir uma lógica, quem foi que bateu nos dois e pode bater também no time do Palmeiras, que está ali lutando ainda pelo Campeonato Brasileiro e teve várias reclamações, principalmente do Abel, alfinetada do Rogério Ceni, e ainda teve mais um escândalo no Campeonato Brasileiro que acabou favorecendo o Vasco. Confesso que não torci para o Flamengo ganhar do Cruzeiro, e olha, aquela cavadinha do Yuri Alberto acabou nos ajudando também, eu vou trazer para vocês. Mas o tropeço do Corinthians impediu que ele viesse ultrapassar o Vasco da Gama, que tem 30 pontos, se afastou da zona do rebaixamento, e eu acho que agora pensar, né, pro alto. E outra coisa, Palmeiras pode esperar, hein? Porque, rapaz, olha, se o Vasco vence o Palmeiras, se lembra? Quando saiu ali a relação dos 4 jogos que tinha Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, pelo menos de 12, o Vasco já ganhou 7 e ainda pode ganhar mais 3 em cima do porco. Agora, vamos trazer também aqui muitas opiniões, porque quarta-feira tem convocação da seleção brasileira. Será que nós teremos algumas novidades? Porque tem lateral aí buscando a sua recuperação, botando a barba de molho, porque o Puma Rodrigues parece que assumiu a titularidade da lateral esquerda e o Pitão está preocupado. E teve um outro cria aí, pelo menos fazendo um bom jogo contra o México, lá no Mundial Sub-20. É claro, vamos falar aqui muito ainda de Felipe Coutinho, de Ryan, dessa visita do Barcelona, que mandou seus olheiros ali para poder observar o cria. Tem proposta do Tottenham, o Tottenham querendo fazer uma reformulação. Enfim, está até envolvendo o Richarlison. Vou te explicar isso tudo depois da vinheta, porque para finalizar toda essa história, nós vamos trazer aqui para vocês toda a tabela do Campeonato Brasileiro, tudo que rolou, porque amanhã falta um joguinho. E aí a pergunta que não quer calar: será, galera, que a gente aí, rapaz, está ficando reconhecido, pelo menos aí pela galera? E mais uma vez, o nome do canal foi citado aí, sabe, por um super influenciador, por um super programa, um super canal, papo de 9, 10 milhões, nem sei nem quantos milhões tem a Cazé TV, mas usou a nossa informação do Ryan. Eu já quero desde já agradecer pelos créditos, mas isso daí é fruto de muito trabalho. Parece que uma hora, né, rapaz, a gente consegue ali o reconhecimento devido por tanto esforço. E, cara, desde já, antes de chamar a vinheta, eu só tenho a agradecer a vocês e ao meu Criador, né? Todo mundo conhece a minha fé, sabe que eu sou cristão, então quero louvar o Senhor, toda a honra e toda a glória para Ele. Antes de chamar essa vinheta, eu acho que Ele merece todo o louvor, porque essas coisas é Deus que faz pela gente, beleza? Voltamos aqui, Leonardo Canal, na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 109 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações, 2 vídeos por dia e também 2 lives, claro, quando tem informação para isso tudo. Aí a nossa grade aqui normalmente são 2 vídeos e 2 lives. E aí eu quero pedir àquela galera para deixar o like, porque é muito importante para esse vídeo poder chegar até mais vascaínos. Então me dá uma moral, deixe o seu like aí, o seu comentário e vamos para as informações do Vasco. Eu quero começar aqui com a tabela
do Campeonato Brasileiro, a rodada 25. Na verdade, depois a gente tem a tabela do campeonato. Mas primeiro, a rodada 25, que começou no sábado e teve ali a vitória do Fortaleza em cima do Sport, um empate do Juventude com o Internacional, quase um clássico lá, tá? O Atlético Mineiro bateu o Mirassol, mesmo com um homem a menos, e o Vasco venceu o até então invencível time de 6 vitórias consecutivas, time que estava 12 jogos sem perder fora de casa. Venceu, derrubou essa invencibilidade e aí conseguiu respirar bem no Campeonato Brasileiro. Isso tudo aconteceu no sábado. Já no domingo, nós tivemos aqui Grêmio e Vitória. O Grêmio venceu por 3-1 o Vitória até ali os 60 do segundo tempo, aproximadamente 15 minutos. O jogo estava 1-1. O Grêmio conseguiu embalar, bateu o Vitória e também conseguiu respirar na tabela, tanto que ultrapassou o Vasco da Gama. O Fluminense venceu o Botafogo. O Bahia, eu acho que isso aqui foi o surpreendente da rodada, tá? O Bahia vencer o até então favorito Palmeiras. E olha que você vai mais ver aqui, se tratando de Palmeiras, são reclamações do Abel do gramado. É o Abel que reclamar do gramado dos outros, e aí o Rogério Ceni vai dar uma alfinetada nele também. Bom, o Red Bull Bragantino empatou com o Santos, resultado bom para o Vasco, e também o Corinthians perdeu de virada para o Flamengo em um jogo polêmico, cara, e assim ficou pelo menos até então. Ainda vamos ter São Paulo e Ceará, que entrarão em campo ainda, mas até então assim ficou a rodada 25, faltando só esse jogo. O Flamengo está lá no topo da tabela, 54, Cruzeiro 50, Palmeiras 49, Mirassol 42, Botafogo 40, Bahia 40, depois dessa vitória em cima do time do Palmeiras, São Paulo que ainda vai jogar 35, Fluminense 34, depois da vitória em cima do Botafogo. Red Bull Bragantino 32, empatou com o Santos. Grêmio que venceu o Vitória 32 também. Aí vem o Vascão da Gama, 30 pontos. Corinthians 29, depois desse tropeço. Ceará que ainda vai entrar em campo e pode ultrapassar o Vasco, tá? O Vasco pode parar aqui na 12ª colocação, mas o Ceará pega o São Paulo dentro do Morumbi. Ceará está com 28, Atlético Mineiro que venceu a sua partida contra o Mirassol está com 28 também. O Internacional que empatou com o Juventude está com 28. O Santos empatou com o Red Bull 27. O Juventude empatou com o Internacional 22. O Vitória perdeu para o Grêmio 22. O Fortaleza venceu a sua partida contra o Sport 21. E o Sport que perdeu para o Fortaleza 14, para mim está virtualmente rebaixado o time do Sport. Rapaz, hoje eu consegui decorar todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Rapaz, o homem está acelerado, hein? Agora vamos aqui para... Cara, olha só, meu Deus do céu. Aqui deixou o craque Neto louco. O jogo estava 0-0, aproximadamente 13 no primeiro tempo. Se liga no Yuri Alberto. Partiu, pé direito do Yuri na cavadinha, jogou na mão do Rossi. Cara, que foi isso aqui, meu irmão? Detalhe, depois disso, no segundo tempo, o Yuri Alberto meteu um golaço, tá? Um golaço. Ou foi no segundo tempo, foi no final do primeiro, não consigo me recordar, mas eu sei que foi um golaço que aí o Paulo Neto começou a gritar aqui, né? Ele que torce pro Corinthians, aqui em casa a gente tem um Corinthians. Tá vivendo muito errado. E aí, quer dizer, eu fui ver, né? Falei, pô, ficou ali gritando, golaço. Realmente foi um golaço do Yuri Alberto, mas esse lance aqui comprometeu demais, porque depois disso o Flamengo virou e na virada, ali aproximadamente, quase terminando o jogo, já no apagar das luzes, teve esse lance aqui dentro de Itaquera, aonde o VAR opera, parece que estava quebrado, porque essa bola aqui era do Corinthians. E aí o juiz deu lateral para o Flamengo. O Platita esteve aí envolvido em mais uma polêmica, bateu rápido o lateral. O Flamengo vira o jogo e acaba favorecendo o Vasco. Com o grande artilheiro, 19 gols no ano de 2025, a melhor marca com a... Aí, cara, é nítido, né? É nítido, meu irmão, que o jogador do Corinthians vai chutar a bola em cima do pé, ó. Ó, agora, ó. Quem desvia a bola, 2025, a melhor marca com a camisa do Flamengo. E o lateral. E aí, meu irmão, o Plata vem correndo, bateu o lateral. Né, que deu origem a toda a polêmica, a reclamação corintiana. Ó o Plata, ó. A bola parece realmente ter batido por último no pé do Plata.
bandeirinha aponta o lateral para o Flamengo. Plata rapidão, né? Eita. Acabou, irmão. 2-1 Flamengo. E aí a internet desabou. Muita reclamação. Mas, cara, na moral, Abel, aprende a perder. Tomou-lhe uma massagem do Bahia e no final vem com esse papinho aqui. Não estás preparado para este tipo de situações. Não estás preparado para jogar num campo com gramado. Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional. Isto Não está preparado para jogar em um campo com gramado? É porque lá é grama sintética? Não, ele está reclamando dos buracos lá na Fonte Nova. devia ser inadmissível. As lesões surgem das condições do gramado, porque Olha, ele falar de lesão em condição de gramado. Está muito descolado da realidade. o pé fica preso. Infelizmente, vocês se forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. É pintado. Eu não consigo entender, mas pronto, acho que dar os parabéns ao Bahia porque Depois disso tudo, ele quer dar os parabéns ao Bahia. fez um gol numa ação individual, num jogo muito equilibrado, mas muito difícil de ser jogado, onde a bola está constantemente a saltar, onde os duelos são... É difícil de jogar assim, mas parabéns ao nosso adversário. O culpado foi o gramado. Rapaz, olha. E aí o Rogério Ceni? Eu acho que a cor do gramado estava muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. Pro Palmeiras é melhor o gramado ruim. Porque eles Aí, só ó. fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Pra gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição. Mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural aí fica feio. Eu acho que Agora, galera, para e pensa comigo. Aqui, ó. Cruzeiro foi lá e tirou uma casquinha do Palmeiras. Pô, beleza. Isso aí foi o primeiro turno. E aí o Bahia agora vai e tira uma casquinha também do Palmeiras. Todavia, porém, vocês sabem, né? Quem tirou uma casquinha do Bahia e quem tirou uma casquinha do Cruzeiro. Será? Galera, você já pensou? Vasco vai lá no Allianz Parque, porque o jogo vai ser no Allianz Parque, tá? Ia ter um show, parece que não vai ter mais. Jogo é no Allianz Parque na quarta-feira. Você já pensou, galera? O Vasco vai lá dentro do Allianz Parque e arregaça também com... Cara, eu acho que o Abel, meu Deus do céu, agora, não é impossível não, tá? Se o Vasco conseguir repetir o nível de atuação que vem, pelo menos, aí nessa sequência, né? Olha, 3 jogos muito difíceis contra Flamengo, Bahia e o time do Cruzeiro. Já foram 7 pontos de 9 possíveis. Detalhe, o Vasco invicto nesses 3 jogos. O Vasco está invicto, na verdade, a 7 jogos, né? Se a gente for totalizar os empates do Vasco com as suas vitórias. E aí, cara, fica essa expectativa, né? De saber como é que o Vasco... Porque o Vasco costuma fazer jogos melhores com quem está na parte de cima da tabela. E nós ainda teremos alguns confrontos importantes, tá? Com a galera da parte de cima. E o PH esteve falando aqui do Ryan, cara. O PH que está na expectativa de ser convocado. E já eu vou trazer aqui um cracaço para poder comentar sobre essa possibilidade de quarta-feira ele aparecer ali na lista de convocados do Carlos Ancelotti. Cara, com certeza. Eu chamo ele de minha joia, né? Porque não é à toa que ele é uma joia não só do Vasco, mas do futebol brasileiro. É um menino que dispensa comentários. O que ele tem feito não precisa nem falar nada. A gente vem se conhecendo mais, se entrosando mais dentro de campo. Sempre a gente conversa nos treinos, antes dos jogos ali para avaliar qual o melhor caminho a se tomar na partida. Então a gente tem tornado, graças a Deus, o lado direito do Vasco ali um lado forte. E muito mérito dele, porque tem uma capacidade absurda, uma força absurda, uma capacidade de finalização desses jogos para nós. E é isso que a gente espera dele. Tem uma margem muito grande para evoluir. E é um menino muito novo, que tem a cabeça muito boa. Então, cara, esse moleque vai ser, se Deus quiser, mais fenômeno ainda do que ele já tem sido. E vai continuar sendo a nossa joia do clube. Tá aí o PH super animado, feliz, sorridente. Afinal de contas, começou muito mal o jogo. Depois o PH conseguiu evoluir durante a partida. Deu uma assistência, fez um gol, garantiu a vitória do Vasco. E aqui o nosso Vitor Sérgio vai falar sobre a possibilidade do PH ser convocado na próxima
caso convocação do técnico da seleção brasileira. Henrique, muita gente falando sobre seleção brasileira, não acho um absurdo, tá? Muito pelo contrário. A lateral direita não tem dono. Aliás, as duas laterais não tem dono. Você tem aí Wanderson e Wesley sendo convocados. O Wanderson foi cortado porque estava machucado. Quando jogou, fez alguns jogos bons, outros mais ou menos. O Wesley também ainda não aconteceu naquela partida que encheu os olhos. Por que não testar o Paulo Henrique? Paulo Henrique dá força defensiva e também chegada à frente com qualidade. Chegada à frente sem banalizar o apoio ao ataque. Ah, mas o Paulo Henrique não é um jogador de seleção brasileira. Esses conceitos que a gente aplica e que durante anos fizeram muito sentido, fazem sentido hoje? Quem é o dono das laterais do Brasil? Não tem. Então você tem que experimentar. E por que não convocar o Paulo Henrique? Para ver se de fato ele é ou não. Então assim, Paulo Henrique tem jogado num nível que merece ser testado. Vai ter agora a convocação agora dia 1º, se eu não me engano, dia 1º de outubro. Por que não? Bola para isso ele está jogando. Foi o melhor lateral direito do primeiro turno, na minha modesta opinião, e no segundo turno mantém essa regularidade maravilhosa. Eu já fiz as pazes com o PH, a plaquinha aqui do canal voltou a se chamar Paulo Henrique. Na época que eu botei, né, o nome da plaquinha de Paulo Henrique, falando que era o melhor lateral do Brasil, me chamavam de maluco aqui, debochavam de mim. Tá provado, cara. Na época a discussão que era melhor, se era ele ou se era o Wesley. E, cara, o Wesley com certeza tá, muito distante da qualidade do PH. Velocidade, recuperação, desarme. Sabe, um jogador combativo, um jogador que apoia bem. Cara, o PH hoje, com certeza, é o melhor lateral direito do Brasil. Agora, se o Ancelotti vai convocar ou não, na quarta-feira nós vamos ficar sabendo. Porque esse daqui, teve trabalhando domingo, paizão. O Piton tá preocupado, porque, olha, a tua batata tá assando, hein, Piton? Quanto mais tempo você fica fora, mais titular absoluto o Puma Rodrigues se torna. E aí, quer dizer, além do Puma, também tem um Leandrinho que está cedido pelo Vasco à seleção brasileira e estreou na noite de ontem e foi bem, tá? Ontem, olha só, o Brasil estreou no Mundial Sub-20, empatou, no caso, com o México, né? O Brasil estreou contra o México e empatou de 2-2. E o lateral esquerdo, o Leandrinho, foi titular e atuou 90 minutos. O jogador do Vasco fez um bom jogo com 4 cortes, 2 interceptações, 7 de 10 duelos ganhos e 91%, 60 de 66 passes ou acerto nos seus passes. Então foi uma boa estreia do Leandrinho. Para mim é um baita jogador, para mim é um ativo do Vasco, que o Vasco não pode abrir mão assim. Tem que botar para jogar esse menino aqui, porque, cara, nesse time do Vasco, encaixadinho do jeito que tá, rapaz, o Leandrinho, vamos supor, né, entre o Leandrinho, o Puma e o Piton, se o Leandrinho, cara, for aquilo que a gente cria de expectativa, se ele acontecer como jogador, eu acho que ele bota os dois no banco fácil. E olha que o Puma está num bom momento. E outra pergunta que não quer calar, galera, é contra o Palmeiras. Você pouparia o Felipe Coutinho ou levaria o camisa 10 para o Allianz Parque? Tem a questão ali, né, do terreno, que é mais duro. É por isso que o Rogério Ceni foi lá rebater o Abel, porque é um brincalhão querer falar de contusão. Está muito mais propício para um jogador se contundir no gramado sintético, porque é uma grama mais dura, um piso duro, não é fofo, né? Porque não é natural. E aí, quer dizer, o Coutinho vem numa maratona de jogos, né, galera? O Coutinho não tá descansando, tá jogando aí até 70, 75 minutos de jogos, sabe? Sai ali com 25, com 30. Então, quer dizer, até que ponto você levaria o Coutinho para o Allianz Parque? Eu vou responder, eu levaria. Nem se fosse para jogar meio tempo. Eu acho que o Coutinho tá jogando muita bola, tá muito bem, sabe? Eu acho que ele vem numa evolução muito grande, tá me surpreendendo o nível de futebol do Felipe Coutinho, e eu não deixaria ele de fora desse jogo. Eu acho que é mais um jogo aí para o Coutinho ganhar mais confiança, e se o Liro aí, meu irmão, arrebentar nesse jogo, pode ter certeza que o Ancelotti vai ter um problema muito sério na quarta-feira
se não convocar o nosso pequeno príncipe. Agora, quem vai fazer falta nesse jogo é o Barros, tá, galera? Barros está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo contra o Cruzeiro e o nosso invicto, porque são 7 jogos como titular, são 7 jogos sem perder, e infelizmente nós não vamos contar, e fica aquela torcida para que o Tietê venha aparecer. Tietê que apareceu aqui nessa imagem, ao lado dos crias, tá? Cara, essa imagem aqui é muito maneira, porque o Tietê tá contundido, não foi relacionado contra o Cruzeiro, o Minete não apareceu também ali no banco de reservas, e aí você vê aqui na sequência, ó, o Estrela, aqui, ó, você vê o menino Paulo Ricardo, juntamente com os profissionais. É assim que o Vasco tem integrado essa molecada, que eu acho muito importante. Espero ver também um pouco mais do Estrela. Queria ver o Estrela recuperado, estava muito bem quando se contundiu, depois não conseguiu mais voltar. E aí a expectativa para poder substituir o Barros é o Tietê. Será que o Tietê vai estar em condições? A partir de hoje a gente começa a observar os treinamentos do Vasco, quem vai, quem não vai, quem vai estar, enfim, porque, cara, eu também nem sei se o Tietê teria condições de já começar como titular absoluto. Tem aquele risco, né? Você bota o cara estoura de novo. Eu acho que tem que entrar de forma gradual. E provavelmente quem vai vir do lado do Hugo Moura será o Matheus Carvalho. Eu vou torcer, tá? Porque a última passagem também, passagem não, mas a última atuação, melhor dizendo, do Matheus Carvalho pelo Vasco foi contra o Ceará, que ele deu aquela carne no primeiro gol dos caras. Então já fica, né, essa apreensão do torcedor vascaíno para saber como vai reagir o Matheus Carvalho dentro do Allianz Parque, essa pressão toda, pegando um time que vai acelerar, que vai tentar bater o Vasco no primeiro tempo, mas é aquilo. Do jeito que o Vasco vem atuando, defesa sólida, ainda tem a questão do Nuno também que está desgastado. De repente, nesse jogo eu botaria o DVD, que é um jogador de mais força, mais imposição, juntamente com o Colômbia e o Ryan. Eu também não viria com o Verratti para esse jogo. Esse jogo, para mim, até pelo cansaço do Nuno, eu viria com o Matheus Carvalho, viria com o Hugo Moura para dar mais uma sustentação no meio campo, colocaria o Coutinho como nosso 10, que é para poder pifar, para poder abrir os espaços, tocar as bolas em profundidade, fazer a bola girar, e aí do lado esquerdo eu viria com o DVD, lá na frente o Ryan, e do lado direito eu colocaria o Colômbia para poder aprontar correria nesse gramado sintético. Mas isso aqui é só meu sonho. A realidade é que ele vai vir com o Verratti, é a mesma coisa. O Diniz não vai mexer nesse time, nem vai tirar a braçadeira de capitão do Verratti, muito menos colocar ele no banco de reservas. E esse Diniz está melhorando pelo menos a sua porcentagem de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Já chegou ali a 25, a 30 e agora já está com 45, 17 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. E Diniz, vou falar igual o Pochá, cara, Diniz, se você ganhar do Palmeiras, cara, eu juro, cara. Juro que quando eu estiver em São Januário, eu te dou um beijo, cara. Aí, pô, tá maluco? Não, irmão. É uma promessa, eu vou botar o vídeo. Aí, Diniz, eu prometi que ia te dar um beijo se você vencesse o Palmeiras lá. Cara, eu não me lembro a última vez que o Vasco venceu o Palmeiras em seus domínios. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, para poder falar um pouco aqui do Ryan, toda essa especulação que tem surgido no nome do Ryan, da possibilidade dele se transferir para a Europa, e ali o nosso amigo Bruno Braz, ele vem trazendo uma informação que, devido à forte procura de times europeus por Ryan, o Vasco pretende vender o atacante só na janela do meio do ano de 2026, que na Europa acaba pegando o início da temporada, porque lá é diferente, né? A temporada lá começa no meio do ano, aqui o meio do ano já quase um turno já foi de arrasta para cima. O Cruz Maltino tem feito o jogo duro e não irá ceder em relação aos números estipulados, que pretende negociar o atacante. 30 milhões de euros. Então o Vasco tem ali mais ou menos um teto. Nós queremos 30 milhões. Já tem gente falando que vai sair por 40. Tem outros dizendo que o Vasco pode sim abrir negociação e de repente fazer troca, mas aí eu acho, cara, que é muito difícil o Ryan querer ir pro Zenit. Mas, enfim, se o Ryan vai, não vai pro Zenit, não tem importância. Agora que o Robert Renan tem que ser comprado e o Cuesta também, meu irmão, não tem o que discutir. Esses dois jogadores têm que ser comprados pelo Vasco. E o Ryan, ele simplesmente
na idade dele ali de 19 anos, ele é o segundo jogador com mais gols na temporada de 2025. Tem 12. Só perde para o Yamal do Barcelona com 14. Inclusive, pode fazer dupla ali de rapaz, porque o Barcelona teve mandando olheiros para poder observar o Ryan. Outro detalhe é o porquê o Tottenham está buscando o Ryan. Nós tivemos essa informação, a gente está acompanhando de perto essa história do Ryan com o Tottenham, com o Barcelona e também com outros clubes. E na nossa informação, a gente vem trazendo que o Richarlison provavelmente não ficará no Tottenham até o final do seu contrato, que termina em 2027. Para isso, o Flamengo está tentando a contratação do atleta até o final do ano por 20 milhões de euros, é mais ou menos o que o Tottenham quer. Inclusive, o Tottenham está para fazer uma reformulação e dentro dessa reformulação vai trazer de novo o Kane e aí também tem a possibilidade de, além do Harry Kane, trazer o Ryan para fazer dupla de ataque. Seria um jogador ali que seria uma espécie de Richarlison mais novo. Existe uma expectativa enorme em cima do Ryan. Inclusive, o Tottenham teve reunido durante o jogo com alguns representantes da CBF que estavam em São Januário para poder também observar o jogo do Vasco contra o Cruzeiro e ali ver os jogadores que estão bem, porque na quarta-feira, dia 1º, tem convocação. E foram perguntar se o Ryan, se no caso o Ryan está no radar da seleção brasileira. Foram perguntar aos dirigentes da CBF, no caso os olheiros do Tottenham. E ali foi confirmado que o Ryan está sim no radar da seleção. Inclusive, não é só o Ryan, também o PH, juntamente com o Felipe Coutinho, podem sim aparecer entre os convocados nesta quarta-feira. O Ancelotti vai estar lá, o Brasil vai prestar aí alguns amistosos para poder, né, no caso, buscar mais conjunto, entrosamentozinho, esses amistosos, você tá ligado, né, irmão? E o Ryan, seria muito importante se o Ryan realmente for transferido para um clube da Premier League. Lá eles têm uma exigência de pontuação. Se lembra na época do Andrei? Que para o Andrei poder ser convocado, o Andrei tinha que ter uma pontuação e o Andrei ainda não tinha, né? Convocado não, desculpa, comprado pelo Chelsea, melhor dizendo. O Andrei tinha que ter uma convocação no seu currículo para poder aumentar a sua pontuação. Tem tipo um ranking para você poder jogar na Premier League, é uma forma de qualificar, no caso, o campeonato lá em inglês. Então, quer dizer, e aí o Ramon Menezes na época fez a boa, convocou o Andrei e o Andrei foi transferido para o Chelsea. Parece que é a mesma norma, são regrinhas que acontecem, tá? E aí o Ryan, de repente, pode aparecer, mas aí não é nem questão de Tottenham, é questão da qualidade do jogador. E para a gente poder fechar, ainda falando sobre o Ryan, ontem na transmissão da Premier League, ontem na transmissão da Prime Video, Vasco e Cruzeiro, o jornalista usou aqui a nossa informação que o Barcelona tinha enviado um olheiro para poder ali observar o Ryan. Informação do jornalista Léo Lacerda, que dá conta de que tem um olheiro do Barcelona hoje aqui só para ver esse cara que fez o gol, né? O Ryan, de 19 anos, diz que o interesse, inclusive, por parte do atacante do Vasco da Gama já é desde as categorias de base do clube, seleção brasileira. Então, quer dizer, e quando chegou ontem, para minha surpresa, acho que é no Copa Zona, o próprio Cazé também esteve falando lá sobre a nossa informação, deu os créditos. Quero agradecer tanto aqui a Prime Video, também como a Cazé TV, que esteve ali falando da nossa informação e também dando os créditos. Isso é muito importante, é um reconhecimento por todo o trabalho que a gente tem feito aqui para poder cobrir o Vasco e te passar um bom conteúdo para você poder ficar informado. Aqui no Twitter do NT Vascaínos, de informação a aproximação do Léo Lacerda, tá, deu conta que ontem tinha um olheiro do Barcelona em São Januário. Então, assim, ontem ele jogou pra caralho. Vai ver quem? Ryan, Robert Renan? Não, eu fico na dúvida, numa boa. Eu fico preocupado até. Porque eu acabei de elogiar o Pedrinho, contratamos jogadores e... No lugar do Zeco?
Me assusta e me preocupa porque é uma barca que vai embora. Porque o cara veio ver o Ryan e vai sair com a sacola cheia. Vai sair com o Ryan, vai sair com o Robert Renan, vai sair com o Paulo Henrique. O Coutinho ele vai querer de volta. Já foi. Ele vai querer o Barros para dar essa sustentação. Se não quiser, é louco. O Nuno já é europeu. Vai levar. Me preocupa. Porra, e o cara olhando pro Mita jogando trocado? Mita. Na esquerda ele faz Aí isso? é que tá. Que foi revelado também o escândalo que todos suspeitavam. O Pumita estava torto desde sempre. O Diniz desentortou agora. E ele sabia que ele estava torto. Isso é maravilhoso. Então assim, o Barcelona veio... É fantástico. O Barcelona vai levar o Ele vai levar 5. Ele vai levar 5. Ele vai levar 5. Então assim, eu fico feliz. E outro porém também nesse fato que o Luiz está falando é o seguinte. É fato, isso é eu verdade. não tenho dúvidas que o Fernando Diniz, adotando o Ryan da forma que ele adotou e falando, cara, esse moleque aqui vai ser o meu jogador. Vai ser o cara que eu vou olhar com mais cuidado e vou puxar e vou chamar. Ele deu pelo menos mais 100 milhões de reais pro Vasco. Porque eu não tenho dúvida que o Vasco iria vender o Ryan por cerca de 15, qualquer porra ali, entre 15 e 18 ele seria vendido. E o Vasco já negou proposta de 30. É verdade. Então assim, o Vasco vai ganhar mais 20 milhões de euros no Ryan só por esse ano que ele fez. E tem uma outra coisa. Isso Qual é foi muito o jogo importante. que o Ryan... Muito pelo futebol europeu, cara, pelo fim dele. Porque com Yamal e Ryan, eu acho que, assim... Fica desigual. Fica um bagulho que Não fica legal de a ver. FIFA tem que intervir. A FIFA tem que intervir. Porque aí fica sem graça pra caralho, cara. Eu tenho, porra... Vai ser um processo de Alemanha na Europa toda, assim, né? Porque não vai acontecer. Então, quer dizer, entre essa resenha e algumas realidades, como ele falar, né, que o Diniz potencializou o Ryan, aumentou o valor do seu passe. Eu me lembro, cara, que o Ryan quase foi negociado por mando de campo no Engenhão e mais 10 milhões de euros na época. Tá aí, né? Tá bem provado que o Ryan tinha tudo para arrebentar. A cada jogo que passa, tá se tornando uma realidade. E eu acho que, sinceramente, cara, vai sair pela multa, tá? Eu acho que o Ryan sai por 40 milhões de euros. E é claro que a gente vai ter que esperar, vamos viver toda essa história, mas por enquanto eu tenho outras coisas para me preocupar, porque o Ryan já está com a vida ganha, está se tornando cada vez mais um jogador que vai ser um jogador internacional, que vai jogar numa grande liga, mas a minha preocupação a partir de hoje, papito, vai ser agora quebrar as pernas do... Cara, seria muito lindo você tirar ponto do Flamengo, tirar ponto do Cruzeiro e tirar ponto do Palmeiras. Rapaz, o Abel aí vai parir um filho no Allianz Parque. Porque o homem já teve, cara, falando um monte, né? Engraçado que o Abel ele quer elogiar a atuação do Bahia, mas desqualificando o gramado onde ele jogou, responsabilizando o gramado pelo resultado negativo. Não foi qualidade do Bahia. Foi somente, cara, é muito choro, né? Tem gente que não sabe perder e olha só. Rapaz, eu falei isso do Cruzeiro. Eu trouxe no vídeo passado. Que lá pro dia 16 tava aquele papo, Cruzeiro invicto, que pererê, que parará. Eu falei, vai bater em São Januário, vai perder essa invencibilidade. Porque eu já tinha visto isso lá na Série B, com um gol de Getúlio. O Cruzeiro chegou no Maracanã também cheio de pompa, 10 jogos invicto, já estava com 20 pontos na frente do segundo colocado na Série B, já tinha subido campeão, chegou, rapaz, dentro do Maracanã, tomou-lhe uma sacolada na Romona. Tem que respeitar essa camisa. E, bom, o Palmeiras sabe, né? Quem é o freguês dessa história, né, Palmeiras? Você sabe. Virada histórica, né? 1997. E olha só, tô louco para reviver esses momentos juntamente com vocês aí do outro lado. E é claro que eu tô numa expectativa, eu tô iludido, claro que eu tô iludido, gente, de uma vitória contra o Palmeiras. Bom, espero, né, não voltar com aquela capa, né, choque de realidade, até porque depois o Vasco vai ter uma sequência mais fácil, entre aspas, tá? Porque não tem jogo fácil no Brasileiro, mas, cara, você vir numa sequência de Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, e você já pensou, o Vasco faz 10 pontos de 12 possíveis? Pô, se isso aí não é para comemorar, eu não sei em que planeta você tá vivendo, mas eu vou continuar, tá bom? Por enquanto é isso, tô metendo o meu pé, muito feliz, muito satisfeito pelo reconhecimento aqui no nosso trabalho. Claro que toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Nunca vou, como eu sempre digo, nunca vou deixar de expor aqui a minha fé, respeito aqui a fé de todos, mas essa é a minha, e eu sei que essas coisas, né, é Deus trabalhando na nossa vida, buscando sempre nos colocar no lugar certo, com pessoas corretas,
isso aí contribui demais. Claro, eu não trabalho sozinho, tem o Amadeuzinho que trabalha comigo aqui, tem o Ricardo França, meu amigo Chuchu, que está comigo há muitos anos, Serginho chegou agora, está chegando também o Cleimir, estamos montando aqui uma base bacana para poder aí fazer o melhor para vocês aí do outro lado, beleza? Por enquanto é só. Fiquem com Deus. Eu também te amo, meu amor. Ó, fui que fui, valeu? Daqui a pouco eu volto, 10h30, para a gente poder resenhar demais aqui sobre essa 25ª rodada e também nossas expectativas para poder pegar o pão. Isso aqui é mania de grande. Ripar e os grandes. Esqueça tudo. Fui que fui, galera.